Boa noite, professores. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. Zé. Boa noite a E aí, todos. Manaíra? Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença, né, George? Isso. Estamos aqui de novo, né? Ontem a gente começou a semana de planejamento docente para os professores do quinto ao oitavo período, e aqui dando continuidade nessa discussão. Queria dar as boas-vindas, né, e agradecer ao professor Zé Felipe, né, do CEP, o Zé do CEP, que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre os processos. Tá, não sei na região que vocês estão, mas para mim chegar em casa foi uma chuva brava aqui. Não acredito que algumas pessoas devem estar chegando. Queria saber, Zé, se eu posso te colocar uma pergunta aqui, só para a gente poder ir começando essa discussão, antes de você começar a sua apresentação. Sim, pois não, pode falar. A pergunta, inclusive, da Josi Fernandes, né? Ela está perguntando se um projeto de iniciação, que os dados já estão coletados da Fiocruz, se ele é isento de aprovação no CEP ou não, tá, Jô? Se a pergunta ficou errada, você me corrige aí, por favor. Tá, então deixa eu entender. Os dados já foram coletados, né? Isso. E estão em banco de dados. Então, deve ser feito um projeto submetido ao CEP da mesma forma para a obtenção do aval ético, né? Explorando e deixando claro que serão o banco de dados, né? Através da metodologia, será dados que já foram coletados aí, estão em banco de dados, tá? Lembrando que, mesmo se tratando de banco de dados, né, é algo que dá muita confusão no CEP, quando a gente faz o termo de consentimento livre esclarecido, o fato de ser uma pesquisa retroativa, retrospectiva, por si só, isso já não desautoriza não ter o TSLE. É desejável que sempre tenha o TSLE. Justificativa para não ter o termo de consentimento, né? Eu já estou entrando num outro quesito aqui, é pela impossibilidade de contato com os participantes. Então, Josi, deve ser feita a avaliação, submeter o projeto para o CEP avaliar, né? Colocando que se trata de uma análise retrospectiva de dados e que a dispensa do TSLE é requerida devido à impossibilidade de contato com os participantes, tá? Isso se tratando, né, de dados de humanos, por exemplo, né? Então, se eles já, por exemplo, já assinaram o TSLE, é melhor ainda, tá? Agora, a única situação que o CEP avalia um trabalho que já foi executado é relato de caso, tá? Então, tem um número crescente de revistas, né, que estão pedindo análise ética para publicar relato de caso. Então, é a única situação onde o Comitê de Ética avalia um projeto que já foi realizado. Eu estou entendendo que, no seu caso, você tem os dados, né, lá obtidos, por exemplo, para o inventário médico, para, né, dados que foram coletados de rotina. E agora você quer transformar isso num projeto no qual você vai fazer a análise desses dados. Na verdade, Tá bom? posso Pode falar? comentar? Claro. Obrigada, José Felipe. Na verdade, a situação seria a análise, o projeto de iniciação seria a análise de dados do estudo de Sim. coorte do ELSI Brasil. Então, eles já disponibilizam na plataforma do ELSI Brasil o banco de dados que tem identificado o participante com o ID. Né? Então, não tem a identificação nominal. Esses seria para fazer essa análise desses dados. E quando eu fui fazer o projeto, ficou essa dúvida. Até para alguém me esclarecer quando a gente entrou em contato com o setor. Que teria que ter aprovação, passar Comitê de Ética. Tem sim.
É necessário fazer a análise ética, sim, mesmo se tratando de dados, né, já registrados lá através dessa plataforma, né, e nesse projeto que acredito que seja maior aí, né, que compila Entendi. todos esses dados, tá? Tá, ok. Obrigada. Joia. O Flávio comentou aqui, Zé, que Zé do CEP é um nome bom para vereador, viu? Vai, vamos ver na próxima eleição, quem sabe, né? A gente começa a campanha agora, né, para dar tempo. Bom, igual eu falei, pode ser que algumas pessoas tenham ficado agarrado, igual eu, quase que eu não consegui pegar aqui por causa da chuva, mas de qualquer forma, né, a reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizada no portal. Então, quem quiser acompanhar depois, se alguém não conseguiu pegar, ele fica disponível. Além dessa palestra síncrona, que o Zé Felipe vai falar sobre o CEP, vai ser disponibilizado também 2 palestras assíncronas que foram apresentadas na semana de planejamento, no início de fevereiro. Tá? Uma sobre a biblioteca virtual e base de dados, vale muito a pena conhecer, tem e-books que ajudam demais, principalmente nessa época de pandemia, que facilitam muito esse estudo a partir desse material, e a Fabiola, a bibliotecária, vai explicar sobre o uso, assim como as bases de dados da faculdade, como o UpToDate, que está disponível lá para os professores. Então, essa palestra vai ser disponibilizada, o acesso é feito pela sala do NDD no AVA, que eu acredito que a maioria que entrou aqui fez por esse caminho. E, além disso, vai ser disponibilizado também uma fala também do professor Zé Felipe, junto com a professora Raquel Lana, a respeito da curricularização da extensão e editais de extensão. Vale a pena conhecer. Né? Mas eu queria deixar aqui agora, então, a fala com você, Zé Felipe, para poder explicar um pouquinho a respeito do CEP e ajudar nas dúvidas como essa da Josi. Fica à vontade. Ok, obrigado, Jorge. Agradeço a oportunidade na semana de planejamento docente aí, né? É sempre uma boa oportunidade para a gente esclarecer os nossos colegas aí e isso potencializar a nossa produção acadêmica, né? Então, eu sou o professor José Felipe, atualmente estou como vice-coordenador do CEP, né? A coordenadora atual é a professora Leila, tá? E eu vou aqui, numa breve apresentação, mostrar a base do fluxo aí de documentação necessária para a análise ética de um projeto de pesquisa, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, queria saber se vocês já estão vindo por aí, tudo certinho aí? Tudo certo. Aí, eu só vou colocar no modo de apresentação. Então, pessoal, hoje o Comitê de Ética aqui da Faculdade de Ciências Médicas, ele é conhecido, né, aqui em Belo Horizonte, e foi até uma satisfação saber que a gente é um dos CEP mais produtivos, tá, que nós temos hoje aqui em Belo Horizonte, e não só em Belo Horizonte, né, mas no contexto aí dos CEPs do sistema CEP-CONEP, quando o pessoal da capacitação do CONEP veio, eles exploraram bastante isso, né, exaltando a nossa produtividade, tá? Então, aqui surgem várias dúvidas, né, quando se vai fazer um projeto de pesquisa, né, e as principais dúvidas aí é com relação à documentação. Quais os documentos que eu preciso, né, para submeter um projeto para análise ética, né? Para que serve o termo de consentimento livre esclarecido? Como que eu devo redigir esse termo de consentimento livre esclarecido? A página do CEP, ele já tem essas recomendações, mas mesmo assim, né, existem ainda várias dúvidas que a gente tem que reforçar com os nossos pesquisadores e alunos, tá? Bom, então uma estratégia boa aqui seria inicialmente definir uma hipótese, né? Redigir o projeto no modelo, né, que a gente recomenda que tenha todos os elementos textuais, pré-textuais, né? Preparar essa documentação para ser enviada para o CEP, para ser avaliada dentro desse sistema CEP-CONEP. Isso é feito, né? Uma dúvida
que ainda existe, principalmente de alunos, né, se o CEP recebe documentação física. Não, isso não existe. Toda documentação ela é submetida na plataforma Brasil, para que o CEP possa realizar essa análise ética. O CEP não recebe nenhum tipo de documentação física, tá? Bom, qual que é a estrutura do CEP? O CEP ele é um colegiado, né, deve ter representantes de várias áreas. Hoje a gente tem médicos, dentistas, farmacêuticos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, advogado, biólogo. E um elemento que é fundamental para garantir essa análise ética ampla é a questão do representante da comunidade, tá? Então, hoje nós temos três representantes que eles frequentam nossas reuniões e eles dão uma visão realmente, né, da comunidade em relação aos projetos de pesquisa, tá? Então, isso é muito valioso para a gente. Bom, como que é o processo de avaliação ética, né? Então, eu até falo que essa figura aqui ajuda um pouco o pesquisador ou aquele, né, que está interessado em submeter um projeto para o comitê de ética, ele entender todo o processo, e isso facilita no sentido de diminuir um pouquinho a ansiedade desse pesquisador. A gente tem algumas etapas que são fundamentais para essa avaliação. Então, a partir aqui, né, da submissão dos documentos na plataforma Brasil, há uma distribuição, né, desses projetos com seus respectivos documentos para os membros do colegiado, ou seja, os relatores, onde é feita uma análise por esse relator, e esse relator dá seu parecer, que pode ser reprovado em uma condição onde fique bem clara para esse relator, por exemplo, um óbice ético, aprovado e pendente, ou seja, aquele projeto que ele é bem estruturado, ele tem algo de óbice ético que pode ser modificado, né, para atender na sua plenitude os preceitos éticos do projeto. Bom, isso então é uma primeira avaliação que é feita somente pelo relator. De posse desse relatório, esse relator, nas reuniões ordinárias que acontecem uma vez ao mês, sempre na primeira segunda-feira do mês, ou nas extraordinárias, caso a gente tenha um volume grande, né, de projetos, esse relator expõe o seu relatório com relação daquele projeto avaliado, e esse relatório dele é analisado pelo colegiado, como mostrei na figura anterior, né, que é formado por profissionais de diversas áreas e os membros da comunidade. Aí sim, né, a gente tem uma visão colegiada do projeto. Então, essa visão inicial do relator pode ser modificada de acordo com o que o colegiado acha. Aí é feito um parecer do colegiado, ele, ainda na plataforma Brasil, passa por uma análise final, geralmente pelo coordenador ou vice-coordenador do CEP, e aí a gente tem o relatório consubstanciado, que é o relatório final, que pode ser reprovado, aprovado ou pendente. Ok? Então, aqui seria o processo, né, a documentação em si, a gente abrir a plataforma Brasil, onde a gente tem o espaço aqui, né, do pesquisador, e a gente pode proceder com todo aquele processo de 8 etapas da plataforma Brasil, né, que agrega todas as informações do projeto e possibilita a avaliação ética dele. Tá? Bom, aqui eu chamo a atenção, aqui eu tenho um modelo de um parecer consubstanciado, até de um projeto que eu submeti. É comum a gente
verificar, né, nos projetos de iniciação científica, dissertações de mestrado, tese de doutorado, que o pesquisador sempre coloca como número de aprovação o CAI, tá? Mas, na verdade, não é o CAI que vai, é o número de registro de aprovação. O número de registro de aprovação é esse número aqui embaixo, ó, número do parecer. O CAI é só um número de acompanhamento do processo dentro da plataforma Brasil. Agora, quando a gente vai escrever um artigo e colocar o parecer final, o número que deve ser informado é esse aqui de baixo. Ok? Então, aqui eu chamo a atenção, ampliei um pouquinho mais. Então, embora o pessoal faça menção ao CAI, esse é o número de acompanhamento. O número que mostra o parecer de aprovação é esse aqui de baixo. Bom, agora o que também, né, pode ser um pouco complicado para os pesquisadores é o fluxo de documentação, tá? Então, a gente até está em fase de atualização da página do CEP. Então, eu vou mostrar aqui para vocês já um esboço dessa atualização que mostra o fluxo de documentação para o CEP aqui na nossa instituição, tá? Então, embora o CEP seja um órgão, né, colegiado independente, né, ele tem esses fluxos de funcionamento que se adequam à instituição. Como, por exemplo, né, aqui nas ciências médicas, a gente vai ter qual fluxo? Né? Então, a gente tem que ter em mente aqui o local de realização da pesquisa, tá? O pesquisador, então, ele vai, né, ter bem definido o local de realização da pesquisa. Eu chamo a atenção para definir muito bem a instituição, que é a proponente, e a coparticipante. Vou dar um exemplo disso. A Faculdade de Ciências Médicas é a proponente. No entanto, eu tenho um hospital, por exemplo, da capital, no qual vou coletar dados. Essa instituição é a coparticipante. Ok? Para que a gente tenha uma coparticipante, para o nosso CEP avaliar o seu projeto, basta a gente ter uma carta da coparticipante. Agora, o que pode acontecer, eu vou até explorar uma dúvida que chegou até hoje aqui para a gente, se eu tiver uma coparticipante que tenha um comitê de ética também, pode ser que essa coparticipante exija que o projeto também passe pelo comitê da instituição coparticipante. Ok? Bom, aqui, então, em relação ao CEP, o CEP ele vai oferecer orientações, assessoria e promover educação, como, por exemplo, essa capacitação que a gente está fazendo. Tá? E o CEP tem um canal técnico com a CONEP, que é a instância maior, que fica localizada em Brasília, que dá o suporte técnico, faz análises éticas, né, para áreas especiais, como, por exemplo, áreas que envolvem genética, né, áreas que envolvem o acondicionamento de material humano, enfim, né, então são essas áreas especiais. Vale lembrar que na plataforma Brasil, se o pesquisador, nas primeiras etapas, ele marcar alguma área especial, isso obrigatoriamente determina que o projeto vai ser encaminhado para o CONEP. Já ocorreram várias situações onde o projeto não se enquadrava de uma área especial e o pesquisador marcou uma área especial de maneira inadvertida. Isso atrasou bastante o andamento do projeto. Tá? Então, tem que ter bastante atenção nesse processo. Tá? Qual que seria a missão do CEP? Tá? E isso que vai ser informado lá no novo site, onde vai ter todo esse fluxo. A missão principal do CEP, promover a análise ética, né,
imparcial dos projetos, cronograma das reuniões ordinárias, todos os modelos de documentos necessários, principais dúvidas, erros comuns e agendamento para orientações. Esse agendamento para orientações a gente tem feito de uma maneira, né, já tem aí mais ou menos uns 2 anos que a gente tem feito isso. Isso é muito bem-vindo e teve um impacto muito positivo na qualidade e na agilidade dos processos de avaliação ética. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, né, antes de submeter um projeto para análise ética, basta fazer o contato com o CEP das Ciências Médicas, agendar para que a gente possa fazer essa orientação, tá bom? E agora, né, com a maior facilidade, como a gente tem a possibilidade de reuniões online, a gente pode fazer esse agendamento e responder, né, vocês de maneira mais ágil através de reuniões online, tá? Bom, o papel do CONEP, né, seria a instância superior, igual eu falei, ele que determina, faz as revisões das resoluções, né, a resolução base para a gente poder escrever um projeto com base ética, a nossa resolução 466 de 2012, tá? Lá também, quando a gente clicar nessa ferramenta CONEP, a gente vai ter acesso a um tutorial da Plataforma Brasil e os documentos e resoluções diversas. Aliás, a Plataforma Brasil já traz bastante documentos que podem auxiliar, né, na informação do pesquisador em relação a essa base ética para a realização do projeto. Bom, aí agora eu chamo a atenção, tá, para um ponto muito importante aqui. Então, isso foi revisado, né, juntamente com a diretoria da faculdade, em relação ao local para realizar a pesquisa. Bom, então aqui a gente vai eleger alguns institutos, né, e outros anexos da faculdade. Então, tem a faculdade por si só, o hospital universitário, o ambulatório de ciências médicas, aqui a pós-graduação, cirurgia robótica e o Instituto de Olhos, tá? Bom, ou qualquer outra instituição proponente, sem CEP próprio, ou na qualidade de coparticipante. O que é isso? Como o nosso CEP, ele tem, né, uma alta produtividade, um pesquisador, por exemplo, que queira realizar um projeto na sua clínica, e lá não tem CEP. Ele, ao submeter o seu projeto na Plataforma Brasil, ele pode sugerir que esse projeto seja direcionado para o nosso CEP, tá? Então, a gente pode receber um projeto de uma instituição proponente que não esteja no escopo da faculdade ou da FELUM, tá? Então, veja bem, o que é necessário aqui, né? Ainda quando a gente pensa na faculdade, a gente tem vários locais onde essa pesquisa pode ser desenvolvida. E é muito importante, né, que a gente tenha um aval do coordenador desses diferentes locais, como, por exemplo, laboratório da área básica, sob a coordenação da professora Cristiane, laboratório de simulação, sob a coordenação da professora Rosana, laboratório de ciência do movimento, professor George, né? Eu tenho lá no âmbito da psicologia, é coordenado pelo professor Bernardo, as salas de aula pela Tarine, e outros locais. Como que eu chamo de outro? O que eu vou chamar de outros locais? Vamos imaginar que eu quero fazer uma pesquisa no âmbito dos professores da Faculdade de Ciências Médicas. Por exemplo, com um formulário, ou com alunos, esse tipo de pesquisa tem aparecido com frequência, tá? Toda vez que eu tiver como objetivo realizar uma pesquisa envolvendo esses setores no âmbito da Faculdade de Ciências Médicas, eu tenho que ter um documento, tá,
que é um protocolo de pesquisa, projeto de pesquisa e a declaração da instituição coparticipante. Vamos entender aqui que esses locais, eles se enquadram como um anexo, né, uma instituição coparticipante, que eu tenho que ter o aval, né, dos responsáveis por esse laboratório para que a pesquisa que eu quero desenvolver lá não tenha um impacto no funcionamento da estrutura dos laboratórios. Tá? No caso, por exemplo, da faculdade como um todo, aí isso não é necessário. Tá? Então, vamos repetir que isso aqui é um motivo de confusão. Então, quero fazer um trabalho na Faculdade de Ciências Médicas e quero fazer isso no laboratório de área básica. Eu tenho que ter um protocolo de pesquisa onde eu tenho um resumo de tudo que eu vou fazer, principalmente é um documento que mostra o possível impacto no funcionamento desses locais, o projeto de pesquisa em si e a declaração da instituição coparticipante, no caso, assinada pela professora Cristiane, no caso do laboratório de área básica. Juntando tudo isso, né, eu ainda tenho a folha de rosto, que é impressa ao fim do preenchimento da Plataforma Brasil e levo para a diretoria para ser assinada pelo professor Rafael, para que eu possa inserir na Plataforma Brasil. Bom, quero fazer uma pesquisa agora com um formulário em alunos. Não vou envolver nenhum desses laboratórios ou sala de aula, vou envolver somente aqui a faculdade como um todo, né? Então, eu vou ter o quê? Protocolo de pesquisa, projeto de pesquisa e folha de rosto. Não preciso da declaração da instituição coparticipante. Vamos para uma outra situação, tá? Já vou abordar esses outros com relação ao hospital. Como, por exemplo, vou fazer uma pesquisa de iniciação científica, né, com alunos da Faculdade de Ciências Médicas, mas eu vou envolver, por exemplo, o ambulatório de Ciências Médicas. O ambulatório entra como coparticipante. Em resumo, o que eu preciso? Do protocolo de pesquisa, projeto de pesquisa, declaração da instituição coparticipante, no caso, né, aqui eu já mostrei, os laboratórios entram também como coparticipante, ou esses outros aqui, a folha de rosto e demais documentos conforme o tipo de pesquisa. Como um exemplo desses demais documentos, eu posso mostrar para vocês, por exemplo, a declaração de responsabilidade para dados de prontuário, por exemplo. Tudo vou inserir na Plataforma Brasil, enviar para o CEP para a minha avaliação ética. Bom, quando se pretende fazer um estudo envolvendo o hospital universitário, tá? Para que se tenha um controle, né, do fluxo de pesquisa e para que essa pesquisa não tenha um impacto no funcionamento do hospital, né, que presta assistência para um grande número de pacientes, então existe um fluxo, né, através do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital UNEP, onde ele solicita essa lista de documentação, ou seja, a declaração da instituição coparticipante, protocolo de pesquisa, formulário de solicitação de prontuários de pesquisa, termo de responsabilidade para acesso a prontuários do hospital e o termo de compromisso de publicação, tá? Então, agora, o hospital é a proponente, tá? Juntamente, né, com a folha de rosto, que é a documentação que é gerada no fim do preenchimento da Plataforma Brasil. Tá? Mais uma vez, protocolo de pesquisa, projeto de pesquisa, declaração da instituição coparticipante, folha de rosto, demais documentos. E vamos lá, novamente, para o CEP. No caso de pesquisas envolvendo o hospital como proponente, a folha de rosto é assinada pelo representante do hospital.
no caso, por exemplo, o professor Antônio. Então, para qualquer uma desses institutos, né, uma vez que eles sejam o proponente da pesquisa, a folha de rosto será assinada pelo seu representante. Outro exemplo, vou fazer um trabalho, um projeto de pesquisa envolvendo um aluno do mestrado, proponente, pós-graduação. Quem assina atualmente é o professor Marcelo Miranda. Só que o meu projeto de pesquisa, ele é proposto pela pós-graduação, mas eu vou coletar dados na faculdade, com alunos, por exemplo. Então, quem será coparticipante? A Faculdade de Ciências Médicas. Eu tenho que ter uma carta da coparticipante autorizando o uso da sua estrutura. Tá? Então, e aqui, eu posso ter ainda qualquer instituição como proponente e a nossa instituição como coparticipante. Então, quando eu tenho qualquer outra instituição como proponente, eu tenho que ter atenção ao fluxo próprio dessa instituição com relação à sua documentação. O que será exigido da nossa parte será somente a carta da coparticipante. Bom, mais uma vez, segue esse fluxo para avaliação ética. Bom, para atender de forma mais precisa, essa avaliação ética, e principalmente fornecer informações para que os responsáveis daqueles diferentes setores da Faculdade de Ciências Médicas possam estar cientes, autorizar a realização de pesquisa naqueles laboratórios, igual eu mostrei, a gente fez uma atualização da documentação. O formulário de encaminhamento era um documento que era usado antigamente e ele trazia muito poucas informações. Tá? Agora a gente montou e já vai publicar um novo protocolo de pesquisa, no qual reúne informações muito importantes, que permite que os responsáveis pelos laboratórios possam dar um parecer com relação à possibilidade do desenvolvimento do projeto. Tá? Então, sai esse e entra esse documento que a gente vai disponibilizar. Então, ainda, com relação aos serviços que o CEP presta ao pesquisador, a gente tem um atendimento de orientação, segunda a sexta, de 8 às 16. Como eu falei para vocês agora, tem uma nova possibilidade de fazer o agendamento aí, reuniões online, eu acho que otimiza muito. Temos ainda o checklist ético do projeto, então é interessante que o pesquisador, não só na página, mas através da nossa secretária ali, faça um checklist da documentação realmente que é necessária para o tipo de pesquisa que ele quer realizar. O checklist com relação à redação do termo de consentimento livre esclarecido, sendo que a redação, a forma de apresentação do TSLE é um dos motivos de erro e de pendência mais comum que a gente tem. A gente ainda tem um manual de submissão do projeto de pesquisa, o manual completo está na versão 1 na página do CEP, e ainda a gente oferece diversas capacitações e suporte aos relatores para que eles possam proceder, de maneira mais ágil nessa avaliação ética dos projetos, para que a gente tenha agilidade na liberação desses projetos. Atualmente, a equipe é formada pela professora Leila, coordenadora, por mim, vice-coordenador, e a secretária Rafaela, tá? Tendo os membros titulares, o professor Bruno, o representante da comunidade, que é o senhor Kleber, temos o doutor Eduardo François, que é outro representante da comunidade, o Fábio, a Nadane, a Fernanda Souza foi recentemente substituída, tá? Que ela assumiu a superintendência, o professor Janaíno Jair e o professor Jair. Como suplentes ainda, a gente tem uma advogada farmacêutica, o Francisco, que é nosso livreiro, enfermeiro e biólogo.
isso mostra, né, como que a gente tem uma diversidade de profissões aqui que permite uma avaliação mais ampla do projeto. Bom, gente, obrigado, né? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E estou aberto a perguntas aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. Eu não consegui acompanhar o chat aqui, tá? Pois é, muito obrigada pela apresentação. Muito Eu que boa. agradeço. E facilitou, eu acho que foi muito útil para trazer o professor mais para as pesquisas, o nosso docente mais estimulado, para mostrar que tem esse apoio, né, essa segurança, tanto para quem está estudando, para fazer pesquisa, tanto para o estudante, o nosso acadêmico, e ter esse apoio é muito bom. Eu falo que eu já usei com vocês e foi fenomenal, as respostas muito rápidas, vocês muito seguros nas orientações. Então, eu quero agradecer muito por essa capacitação, por essa participação aqui, e para ver se a gente estimula ainda mais, mesmo o nosso CEP sendo maior, um dos maiores daqui de Belo Horizonte, a gente ter mais e mais estímulos para a gente poder participar, publicar e ser referência também no assunto. Eu vou fazer uma pergunta um pouco... O Jorge está até rindo, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que alguns professores também devem ter tido dúvida. A sua apresentação foi ótima, mas eu fiquei encucada como que você conseguiu essa pontinha vermelha na seta de laser no slide. Qual que é o caminho? Na hora que a gente põe para projetar aqui, se a gente não faz o compartilhamento do arquivo e só projeta, o próprio PowerPoint dá as ferramentas aqui embaixo. Então muito obrigada. Eu vou mexer aqui no meu para procurar também. Foi algo que a gente aprendeu na marra aí, né? Aprendendo a dar aula online, então a gente ficou meio esperto, né? E muitas vezes o aluno que ensinava a gente, não, professor, faz assim que fica melhor, e a gente vai aprendendo. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta também. Obrigada. Isso. Alguma pergunta, pessoal? Algum professor tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade, gente. Ô Zé, e agora uma questão. São 2 trabalhos por professor por semestre? No que você fala? Para avaliação ética? É isso. Não. Existem reuniões, né, igual essa última que teve professores com 4 projetos a serem avaliados. E agora, por exemplo, na fase do Covid, houve uma recomendação, né, da CONEP para que os CEPs pudessem ter agilidade na avaliação desses projetos, por conta da emergência sanitária. Então, os projetos que vinham com alguma temática de Covid, muitos deles foram autorizados a ter o relatório somente do coordenador e do vice-coordenador, sem a necessidade de passar na reunião do colegiado. Então, por exemplo, no início da pandemia, agora deu uma tranquilizada até. Chegou, assim, a ter 12 projetos em uma semana para mim avaliar, mais uns 10 para a Leila, e a gente tinha que dar conta disso. Quando tinha, né, um tema que era um pouco mais complicado, que a gente percebia alguma questão que a gente tinha que garantir, por exemplo, o direito do participante, ter um cuidado a mais no procedimento, aí a gente acionava o colegiado. Mas a gente foi autorizado a fazer a avaliação sem a participação da reunião em si. Para agilizar ainda, a gente colocou de prontidão, que a gente chamou de comissão, a gente pediu autorização para o CONEP e a gente fez um comitê Covid. Porque caso a gente não desse conta em resolver em 14 dias ali, a gente acionava o pessoal para poder fazer a avaliação junto com a gente. Que bom. E que bom que tiveram tantos trabalhos assim, né? Tanto muitos. Que bom. O Flávio está perguntando, tem algum tutorial para redação do TCLE? Tem. Tem o tutorial, está na página lá, inclusive tem um modelo, né, Flávio? E agora na nova... Não basta só o modelo, que às vezes, para a peculiaridade do seu projeto, às vezes fica até um pouquinho difícil de se adequar, apesar de ter um modelo lá engessado,
mas eu acho que agora na atualização do site também a gente vai ter o checklist. Então você pode escrever naquele modelo, mas mesmo assim tem os pontos principais, que é o checklist que a gente usa, inclusive, para fazer a avaliação ética do TSLE. Então o pesquisador tendo acesso, ele consegue checar se todas aquelas informações estão contidas no seu do TSLE. Tá? E esse checklist vai ser pelo site agora? Vai ser colocado no site atualizado. Atualmente a gente tem um modelo, mas no próximo a gente vai colocar o checklist também. Mas caso ele queira também, caso o site demore um pouquinho para sair, a gente está na expectativa que saia rápido, ele pode fazer contato com a nossa secretária ou comigo mesmo, que eu posso enviar esse checklist. Eu vou colocar uma sugestão aqui, até aproveitando a sala do NDD, essa fala sua vai ser disponibilizada lá a partir de amanhã, e aí, se você puder me encaminhar, eu já deixo disponível um link abaixo na própria sala do NDD ali, porque isso é uma coisa que pode ajudar bastante pessoas. Isso. Tem um checklist, né, de avaliação ética do TSLE. Já fica bacana, Jorge, te mando sim. Beleza. Que bom. Podemos finalizar, né? Então tá joia. O CEP está à disposição, viu, pessoal? E essa proximidade do pesquisador com o CEP teve um reflexo muito grande na qualidade dos projetos aí, tá? E na agilidade. Então, assim, não hesite em marcar tem alguma dúvida, quer desenvolver um projeto, fala com vocês, podem marcar reunião, um aluno de vocês também, que a gente dá um jeito de atender. Bom? Muito obrigada, Zé. Muito obrigada a todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pelo trabalho brilhante aí que vocês estão desenvolvendo e está sendo cada vez mais importante e mais estimulador, tanto para o docente, tanto para os nossos acadêmicos. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi. Perfeito. Agradeço também a disponibilidade e a atenção, Zé, e a participação de todos. Tá liberado aqui também as palestras assíncronas que eu falei sobre a biblioteca e sobre a curricularização da extensão. Fica à disposição de todos e amanhã a gente encontra aqui também com a fala do professor Alexandre, falando um pouquinho sobre optativas e plano de ensino. Obrigado a todos, um abraço. Até mais. Tchau para vocês.